Queridos, meu nome é Wesley, sou pastor da Igreja Batista Pés Formosos e hoje gostaria de falar algo muito importante que vai abençoar a sua vida. Vamos lá? Deus abençoe? Ok. Irmãos, nós vamos falar então sobre a necessidade do novo nascimento. Tá? Nosso texto está em João capítulo 3, versículo 1 ao 7. Eu vou ler para vocês, tá? Se você quiser abrir sua Bíblia aí. Está em João capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vai falar assim, olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Amém? Acabei lendo um pouquinho mais, né? Até o versículo 12, tá bom? João capítulo 3, do 1 ao 12. Irmãos, e é interessante essa passagem, porque ela fala sobre a necessidade do novo nascimento. Né? Existe uma necessidade absoluta, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, de nascer de novo. Tá bom? Eu gostaria de deixar alguns versículos bíblicos para você meditar aí depois. Está em João capítulo 3, 3 e 8, 2 Coríntios 5, 17, Atos 10, 43, Tito 3, 5, 2 Coríntios 5, 18, 19 e João 1, 12. Depois você vai meditar, que eu tenho certeza que vai fortalecer também a sua fé. Tá? Esse tema, irmãos, ele é muito importante, tá? E ele é presente na vida do crente. Tá? É o tema do novo nascimento, né? O nascer de novo. O que é nascer de novo baseado nesse texto? Ele quer dizer nascer de cima, ou seja, um nascimento vindo de cima, um nascimento vindo de Deus. Tá? Esse nascimento só pode acontecer a partir de Deus, tá? Provindo de Deus, através de uma atitude sua. Você precisa tomar uma atitude, tá? De nascer de novo, de entrar nesse processo do novo nascimento. Tá? Lógico que existe algumas coisas equivocadas, né, nos dias de hoje concernentes à salvação, né? Assim como na época de Nicodemos também. Nicodemos se achava um homem justo, um homem que fazia a vontade de Deus, né? Era um homem religioso, ele era príncipe dos judeus, fariseus, participava do Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia, né, legislativa que era composto por juízes, né, e representava ali o povo judeu. É lógico que representava a minoria do povo judeu, mas representava ali as causas judaicas. E ali eles debatiam, defendiam, julgavam, né, e etc. Nicodemos era um homem muito importante. Tá? E Jesus ele fala exatamente para esse homem que era importante, para esse homem que conhecia a Bíblia, naquela época era a Torá, só tinha um Antigo Testamento. Ele era um homem religioso, tá, Nicodemos, ele era um homem honesto, era um homem sincero, mas que também reconheceu Jesus como mestre. Ele foi atraído, na verdade, tá, pelos milagres que aconteceram lá em João capítulo 2. Tá? Jesus ele começou o milagre lá, né, nas bodas
E depois a Bíblia fala assim, em 2:23, que ele fez muitos milagres, que não foi relatado todos os milagres neste capítulo, mas ele fez muitos milagres ao ponto da fama dele se espalhar em Jerusalém. Tá? E Jesus estava em Jerusalém e Nicodemos foi encontrar com Jesus, porque chamou a atenção as coisas que Jesus fazia. E ele fala, olha, não pode ser normal uma pessoa como essa. Uma pessoa que faz esses milagres tem que ser uma pessoa vinda de Deus. E ele reconheceu Jesus como mestre. Tá? Então eu gostaria de, antes de a gente falar sobre a história de Nicodemos, falar sobre esse processo que nós encontramos antes do novo nascimento. Falar do nosso estado anterior ao novo nascimento. De como nós estávamos antes do novo nascimento. Como era a nossa vida antes do novo nascimento. Eu sou uma pessoa religiosa, eu era uma pessoa religiosa, eu era uma pessoa devota, eu era uma pessoa idólatra, eu era uma pessoa pecadora, eu era uma pessoa envolvida com macumbaria, eu era uma pessoa envolvida com outras religiões, eu era uma pessoa envolvida com a carnalidade, com a satisfação dos meus prazeres. Né? E esse reconhecimento do nosso estado anterior, ele é muito importante, porque quando você se achegar a Jesus, esse estado será confrontado, mas com amor, sabe? Você vai ter que deixar nos pés da cruz. E quando você for encontrar com Jesus, para passar pelo novo nascimento, tudo que você era, tudo que você se tornou, vai deixar de ser. Porque você vai nascer de novo. Uma nova criatura. Então, o novo nascimento ele tem mais a ver com uma mudança vinda de cima, não uma mudança vinda do homem, de um líder religioso, imposta sobre as pessoas. Não, uma mudança que vai vir do alto. Essa mudança acontece lá dentro do nosso interior, no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. E essa transformação ela é chamada de novo nascimento. Lógico, ela inicia no dia que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas até lá, qual era o nosso estado anterior? Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos bíblicos para que a gente compreenda como era a nossa vida antes de Cristo. Como é o nosso estado sem Cristo. Eu tenho certeza que esses versículos que vamos ler agora vai abençoar você e vai abrir o seu coração, abrir sua mente para o novo nascimento, para você viver essa nova experiência com Deus. Irmãos, tem muitas pessoas, eu conhecia pessoas durante a minha vida cristã, até mesmo durante o meu exercício no ministério, pessoas que ficaram muitos anos até mesmo frequentando a igreja e que não participaram, né? Não viveram o processo do novo nascimento. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja e que nunca nem mesmo confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que frequentam porque a igreja é um lugar agradável, são pessoas bacanas, o meu líder é um líder que cuida de mim, que me ama, né? As pessoas me tratam bem, é um lugar agradável de eu estar, eu participo de muitas coisas. Irmãos, tem pessoas que nunca nem confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que fazem coisas dentro da igreja que não deveriam. Né? Talvez o pastor até ache que essa pessoa já se converteu, mas ela não se converteu. Né? O coração do homem é enganoso. E às vezes ela só está ali participando, mas ela não viveu o processo do novo nascimento. E esses versículos que vamos falar, vai falar sobre esse estado anterior, esse estado antes do novo nascimento. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá? Deus te abençoe. E eu tenho certeza que esses versículos que vamos dizer agora vai ser bênção. Olha só, vamos começar lendo alguns versículos que vai transformar você agora, em nome de Jesus. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Fala assim, olha, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aqui fala sobre o nosso estado anterior, tá? O estado anterior antes de encontrar Jesus, antes de confessar a nossa vida a Cristo Jesus, antes de entregar a nossa vida a Jesus. Ele fala que antes nós éramos trevas. Tá? Em Romanos capítulo 8, versículo 8, fala assim, olha, portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, a pessoa que ainda não converteu, ela está na carne, ela está vivendo para os prazeres da carne. Tá? Romanos 7,18 fala assim, olha, pois eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, porém não posso efetuá-lo. Ele fala sobre exatamente esse estado da carne, né? Não existe nada de bom no estado da carne, irmãos. Em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, fala assim, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Né? A pessoa que vive a prática desses pecados, né? As obras da carne. Em Mateus 6,24 fala assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, é impossível servir a Deus e servir às riquezas, aos nossos objetivos, nossos sonhos. Ou você serve a Deus, ou você serve aos seus objetivos. Ou você serve a Deus, ou você serve a outro Deus, a outro Senhor. É impossível você se devotar a mais de uma pessoa. Tá? Deus não aceita essa divisão. Você tem que ou servir a Deus, ou servir a Deus. Não vou te dar outra opção, não. Brincadeira, irmãos. Mas a Bíblia fala sobre que Deus, irmãos, ele não quer, sabe? Alguém que sirva a ele, mas que sirva também às riquezas, que sirva aos prazeres carnais, que sirva às coisas materiais, que sirva ao dinheiro, que sirva a outro santo, outra religião. Não. Deus, irmãos, ele quer que você sirva a ele. Aquele que serve a Deus, ele vai alcançar misericórdia. Em Tito, capítulo 3, também vai falar assim, olha, Tito 3, do versículo 3 ao 5. Espera aí só um minutinho. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui fala que antes, outrora, nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, com inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Essa é a vida anterior ao novo nascimento. Tá? Esse era o nosso estado, embora talvez você fosse uma pessoa diferente. Tá? Embora talvez você fosse uma pessoa legal, uma pessoa que fazia as coisas boas, tá bom? A Bíblia fala assim que o nosso estado anterior era de pecado, era uma vida afastada de Deus, tá? Então assim, a vida antes de Cristo é uma vida que a gente devota mais aos prazeres da carne, às nossas vontades, às nossas concupiscências, aos nossos desejos, nossos prazeres, tá bom? Ok? Outro versículo, irmãos, que nós vamos falar sobre Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. É um versículo muito usado, né? Onde nós até mesmo evangelizamos com ele. Mas ele fala sobre o nosso estado também anterior. Ele fala assim, olha, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós, irmãos, todos nós éramos pecadores, estávamos afastados da glória de Deus. E interessante que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, através de Jesus Cristo.
Ou seja, o nosso estado anterior, antes do novo nascimento, é um estado totalmente de pecado, afastado de Deus. Em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, fala assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Deus fez você, meu querido. Foi Deus que criou você. Deus fez todas as coisas para a glória de Deus. Deus fez você para a glória de Deus. Ele fez você para viver para Deus. Pena que muitas vezes nós escolhemos andar por caminhos diferentes. Caminhos errados, caminho de pecado. Mas Deus fez você. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Você foi criado por Deus. Deus criou você. Muitas vezes você escolheu caminhos diferentes. E esses caminhos nos levam, muitas vezes, à morte. A consequência da vida de pecado é uma vida que vai te levar à morte. A morte espiritual, ao afastamento de Deus. Em Romanos 6, 23 fala assim, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todas as nossas ações, né, de pecado, uma vida afastada de Deus, vai nos levar à morte espiritual. Mas Jesus, que é maravilhoso, irmãos, ele nos dá esse presente gratuitamente da parte de Deus. Ele te oferece um caminho novo, né, de viver uma vida nova com o Senhor. Em João capítulo 3, versículo 16, fala assim que Deus amou o mundo, né, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor te ama, mas você estava num caminho que estava perecendo, afastado de Deus. É um caminho que vai levar você a perecer. Sabe, aquelas pessoas que às vezes até são cristãs, mas se afastam. A pessoa é induzida a levar uma vida de pecado, ela vai perecendo, se afastando de Deus. Meu querido, Deus te ama. Deus te amou tanto que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, se você crer de verdade no seu coração, você pode entrar no reino de Deus, porque se você crer de verdade, você vai experimentar um novo nascimento. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 6, fala assim, olha, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois os 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Aqui está falando da época que ainda, né, da sua ressurreição, essas pessoas que estavam vivas ainda era nessa época, tá? E ele fala assim, olha, Jesus, ele recebeu, né, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, o que eu recebi eu estou transmitindo a vocês, que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos seus pecados. Cristo morreu, irmãos, pelos meus pecados. Em 1 Timóteo 2, capítulo 5, versículo 6, fala assim, olha, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele foi testemunho em seu próprio tempo. Ou seja, irmãos, só existe um caminho para você ser salvo. Só existe um caminho para você entrar no reino de Deus. E este caminho se chama Jesus. Ele é o único intermediador entre o homem e Deus. Não existe, irmãos, outro intermediador. Não existe nenhum ídolo. Não existe nenhum santo. Ninguém pode nos intermediar nesse relacionamento com Deus, a não ser Jesus Cristo. Um homem, Cristo Jesus, que se entregou por nós, por resgate de todos. Ou seja, ele se entregou para resgatar você. E agora ele fala assim, olha, eu sou o mediador. Ele é o mediador entre você e Deus. Amém? Então não busque outros caminhos. Não busque. O único caminho, irmãos, se chama Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o homem
e Deus. Não existe outra possibilidade de relacionar com Deus se não for através de Jesus Cristo. Você precisa buscar se relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Pastor, mas eu não sou idólatra, eu admiro, né? Eu tenho admiração por um santo, né? Eu sou devoto a um santo, mas é por admiração, porque ele foi um homem exemplar. Meu querido, não se engane. Não se engane. Só existe um caminho. Este caminho se chama Jesus Cristo. Qualquer outro homem que se levantar no lugar de Jesus, ele não pode te levar ao céu. O único que pode te levar ao céu se chama Jesus Cristo. Os homens, todos os homens que viveram nessa terra, teve homens formidáveis, homens com histórias fantásticas, que tiveram relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Eu convido você também a ter uma vida de relacionamento com Deus. Não use fulano, ciclano, ou santo isso, santo aquilo, para se intermediar com Deus. Você não precisa disso, meu querido. Você só precisa de Jesus Cristo para se encontrar com Deus. Pastor, mas eu não tenho uma vida muito boa, minha vida não é uma vida muito correta. A Bíblia fala assim que Jesus ele veio para aqueles que estão doentes, não veio para aqueles que estão sãos. Ele deseja o seu coração. E esse reconhecimento de pecado, ele é muito importante, porque esse reconhecimento de pecado vai te levar a aproximar de Deus. Você reconhecer que realmente você não merece. E se você receber Jesus Cristo, a Bíblia fala assim, olha, a quem mais peca, mais ama. Ele fica mais grato a Deus pela transformação que Deus faz na vida dessa pessoa. Em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, fala assim, olha, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, irmãos, nós temos que ter certeza, sabe, do nosso estado atual. Olhar para o nosso interior e ver qual é o meu estado. Meu estado é um estado de pecado? Não, pastor, eu não tenho uma vida de pecado. A verdade está em nós. Será que estou sendo sincero comigo mesmo? Porque muitas vezes nós enganamos o nosso coração, dizendo que estamos bem, que não tem nada para mudar, sendo que tem muitas coisas que nós precisamos fazer. Talvez você até frequenta a igreja, talvez você até, já há muitos anos vai à igreja, mas será que você converteu? Será que você recebeu Jesus Cristo no seu coração e permitiu viver algo novo? Será que você permitiu ser perdoado por Jesus? Porque ser perdoado quer dizer que Jesus apagou todos os nossos pecados, toda a nossa condenação, toda a nossa culpa. E agora vamos viver uma vida nova, uma nova vida em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, vai falar assim também, olha, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo àqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Paulo está dizendo assim, irmãos, Paulo era fariseu, ele também era um mestre na lei, era um homem que conhecia a lei mosaica, a Torá, e seguia fielmente. E ele fala assim que ele era um dos piores pecadores. E ele fala assim, olha, e isso que eu estou vivendo hoje foi porque eu alcancei a misericórdia. Eu sendo o pior dos pecadores, mas Jesus demonstrou a grandeza da sua paciência e me usou como exemplo para aqueles que precisam, que haveriam de crer para a vida eterna. Meu querido, Deus quer não somente perdoar o seu pecado, não somente exercer misericórdia sobre você, exercer paciência no seu coração, exercer amor sobre você, mas Ele quer também transformar você num exemplo, para que outras pessoas que virem você vejam a quantidade de transformação que aconteceu no seu coração, para que outras pessoas creiam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida.
E ele vai falar assim também em Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo bom homem, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Né? Nós éramos pecadores. Mas Cristo morreu ao nosso favor. Eu quero, meu querido, que você reflita isso no seu coração. Você precisa reconhecer o seu estado atual. Você precisa reconhecer se há alguma coisa que você precisa corrigir na sua vida. Será que tem algo que você precisa corrigir? Irmãos, eu já errei muito. Mas eu tenho certeza que Deus perdoa os meus pecados, porque eu procurei corrigir os meus erros. Deus, Ele quer corrigir também, sabe? Deus quer te ajudar a corrigir os seus erros. Ele quer derramar amor no seu coração, misericórdia no seu coração. Mas você precisa também, primeiro, tomar uma atitude. Uma atitude. Reconhecer o seu estado de pecado e confessar diante de Jesus Cristo com arrependimento. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 7 fala assim, olha, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando nós ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus é rico, irmãos, em misericórdia. E por esse grande amor que nos amou, Ele nos quer nos dar vida em Cristo Jesus, mesmo você estando nas suas transgressões e nos seus pecados. Ele quer reviver o seu coração, transformar o seu coração para que você seja salvo em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 10, fala de como você vai fazer isso, tá bom? Romanos 10, 9 e 10 vai falar assim, olha, se você confessar com a sua boca que Jesus, Ele é o Senhor, e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Meu querido, você só precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração você crer que Ele o ressuscitou dentre os mortos. E ele fala assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Meu querido, eu te convido nesta hora, abre sua boca, fale com Deus, fala, Senhor, eu creio que Tu és Filho de Deus, que Tu ressuscitou dentre os mortos, eu creio que Tu és o Messias, o Filho de Deus, e Deus vai transformar o seu coração, e Ele vai entrar na sua vida. Amém? Aleluia. E Pedro fala assim, olha também, lá em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Arrependa-se. Meu querido, arrependa. Sabe, tem arrependimento no seu coração dos seus pecados. Falar que Jesus é o Senhor, mas se você não se arrepender dos seus pecados, olha, você facilmente voltará à vida de pecado. Mas você precisa se arrepender. Arrependimento quer dizer mudança de comportamento, mudança de vida. Se arrependa, confesse o seu pecado diante de Jesus Cristo e Ele perdoará o seu pecado. Amém? Em Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 23, fala assim, olha, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vocês estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos de Deus. Vocês tinham um procedimento ruim.
mas Jesus nos reconciliou com Deus através da sua morte. E hoje ele apresenta você que confessou, que se arrependeu e que está vivendo uma vida separado de Deus. Ele te apresenta a Deus como santo, como inculpável, livre de qualquer acusação. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 2, fala que agora aqueles que estão em Cristo, já não há mais condenação. Aquele que está em Cristo, irmãos, e foi liberto da lei, do pecado e da morte. E foi liberto da acusação. Mas isso vem através da graça, não das nossas obras. Em Efésios 2, 8, 9 fala assim, olha, pois vocês são salvos é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação ela vem pela graça. Nós não merecemos. Mas Jesus, ele vem e nos resgata quando nós abrimos o nosso coração. Quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero receber Jesus na minha vida. Eu quero ter uma vida nova. Eu quero ter um novo começo. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero viver uma vida nova com Deus. Amém? Em Romanos 5, 9 e 10 fala assim, olha, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Fique empolgado, irmãos. Nós somos salvos, irmãos, por sua vida. Fomos justificados por seu sangue. E fomos salvos da ira de Deus. Agora fomos reconciliados. Mas existe um processo. Existe um método para isso acontecer. Amém? E nós vamos falar sobre isso. Próximo vídeo que você vai ver agora, nós vamos falar sobre esse processo do novo nascimento. Nós falamos de uma vida, de como era a vida antes desse novo nascimento. Era uma vida de pecado, uma vida afastado de Deus, uma vida longe de Deus, destituído da glória de Deus. Nós vivíamos nossos delitos e pecados, estávamos afastados de Deus, fazendo as obras da carne, né, que são muitas as obras da carne, fazendo coisas que não agradavam a Deus, vivendo uma vida afastada de Deus. E o Senhor nos convida a viver uma vida diferente, a viver uma vida nova. Ele te oferece o melhor, Ele te oferece viver no reino de Deus, Ele te oferece entrar no reino de Deus, Ele te oferece viver uma vida reconciliado com Deus, a viver uma vida sem culpa, a viver uma vida transformada, a viver uma vida diferente, uma vida onde o seu pecado ele não vai te escravizar mais, mas viver uma vida nova, livre, liberdade, em nome de Jesus. Então, próximo vídeo, vamos falar sobre Nicodemos. Esse vídeo é muito interessante, porque vai falar sobre o processo do novo nascimento. Agora que eu reconheço meu estado e eu preciso passar pelo novo nascimento. Vamos lá? Não perca esse próximo vídeo. Se você não puder assistir, né, que Deus abençoe o seu coração, mas eu quero que você assista. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até mais, que o Senhor possa te fortalecer, que o Senhor possa entrar no seu coração, mudar a sua vida e possa fazer a diferença no seu interior. Eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, meu querido, Deus vai revelar o seu amor, vai derramar o seu amor no seu coração, na sua vida, e você vai ser transformado em nome de Jesus.